Meus irmãos, a paz do Senhor, graças ao nosso Deus por essa hora. Nós estamos estudando nesse trimestre sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Na aula passada nós estudamos a lição de número 3 e hoje o nosso assunto está dentro do mesmo episódio, do mesmo período relacionado ao rei Acabe, que foi o 7º rei depois de Jeroboão, logo após a divisão do reino. Também dentro do mesmo contexto do período da esposa de Acabe, Jezabel. Porém, hoje na nossa lição de número 4, nós estaremos estudando sobre Elias e os profetas de Azera e o profeta de Baal. Nós vamos estudar esse tema sobre Elias e os profetas de Azera e Baal, porém dentro do mesmo período histórico, com os mesmos personagens, porém com um foco diferente nessa temática nossa de hoje. O nosso texto bíblico para a nossa leitura está no capítulo 18, essa é a nossa parte que nós vamos estar lendo, e também parte do capítulo 19. Nós vamos utilizar alguns versículos do capítulo 18, salteados, e também um pouco do capítulo 19. Por isso que eu sempre venho sugerindo, principalmente por estarmos tratando de temas relacionados ao período histórico. Então leia. Se você não participou conosco na aula passada, inicie a sua leitura em 1 Reis, do capítulo 16, e vá até o 22 para ter um contexto geral. E hoje, então, nós vamos ler parte do mesmo assunto que nós lidamos historicamente na aula passada, porém com uma perspectiva diferente na temática de hoje. 1 Reis, capítulo 18, se você tem a sua Bíblia, pode abri-la, você tem na tela aí os textos indicados. Capítulo 18, verso 22 ao 24. E ainda vamos ler o verso 26, o 29, o 30, o 38, o 39, isso do capítulo 18. E posteriormente estaremos lendo o capítulo 19, dos versos 8 ao verso 14. Você poderá acompanhar comigo através da sua Bíblia ou da sua revista. Eu não gosto muito aqui de fazer leitura do texto quando é muito longo, mas vejo que é necessário fazer isso por causa do contexto histórico que será importante. Vejamos o texto. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles, os profetas de Baal, escolham para si um dos bezerros, e dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse
a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, aqui está falando do profeta Elias, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu-se o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazeis aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para a tirarem. Esse é o texto lido, e nós iremos trabalhar no nosso texto, focando um objetivo geral. O nosso objetivo, dentro do conteúdo, queremos entender que sem uma teologia correta, a fé fica deformada. Ou seja, esse era o grande problema dos israelitas naqueles dias, por causa dos deuses, né, da idolatria que foi infiltrada em Israel. E o povo então cocheava entre dois pensamentos, ou seja, entre duas teologias, duas maneiras de pensar em Deus ou a um Deus. Então, por isso que nós temos que entender que sem uma teologia correta, a fé, ela fica deformada. A título de introdução, eu quero explicitar, para entendermos aqui, que Elias, ele foi um profeta do Senhor num período de extrema idolatria em Israel. Tanto que nós já lemos, estudamos na aula passada, de como foi que essa idolatria adentrou em Israel, nas tribos do norte, através principalmente de Jezabel. Mas ele, Elias, foi um modelo de servo, de um servo perseverante, de um servo fiel. Para todo tipo de crente, ele é um modelo. Então nós vamos verificar nessa lição que Elias, desafiou de maneira corajosa a idolatria em Israel. E apesar do que ele fez, da maneira sobrenatural como Deus usou Elias, as experiências fabulosas que Elias teve com Deus, apesar de tudo isso, ele expôs a sua humanidade, ou seja, a sua fragilidade, a sua fraqueza, ao cair em desânimo
diante dos problemas, das situações tão complexas que foi afetado sobre a vida dele. Então nós teremos na nossa aula de hoje 3 tópicos, como sempre nós temos nas nossas aulas. Primeiro nós vamos falar sobre o desafio no Monte Carmelo. Segundo ponto, nós vamos falar sobre a oração de Elias. E vamos finalizar falando sobre ele lá no Monte Horebe, ou seja, no Monte Sinai. Então serão esses os 3 temas que nós iremos abordar. Então, iniciando pelo nosso primeiro, vamos falar sobre o desafio no Monte Carmelo. Nesse tópico, nós veremos que Elias, ele confronta, literalmente confrontando a prática do pecado de Israel. Ele foi um grande confrontador, que esse é um papel de profeta. Então, assim como ele confrontou com o pecado e pregou contra o pecado existente nos seus dias, dessa maneira, a igreja deve fazer. De que maneira? Pregando contra o pecado. Então, nesse primeiro ponto, vamos tratar sobre os desafios ali no Monte Carmelo. Olha, nós temos um texto em Deuteronômio, eu estou trazendo aqui o capítulo 32, o verso 39, que na verdade é um cântico espiritual, um cântico de Moisés. Mas além desse verso que eu estou trazendo aqui na tela, há muitos outros textos nas Escrituras antes dos dias de Acabe. Ou seja, ele tinha conhecimento a respeito de quem era Deus, ou seja, o verdadeiro Deus, quem era Jeová, e as implicações que teria para aquele que se curvasse a algum Deus, ou seja, a qualquer tipo de idolatria. Por isso que Deuteronômio 32 e 39 diz assim: vede agora que eu sou, eu somente, e não há outro Deus além de mim. Os profetas trabalharam com essa mesma visão. Então Deus, ele deixou bem claro para Israel que só existe um Deus. Não existe deuses, porque deuses é algo criado pela própria mente humana. E o que significa que os deuses, ou seja, as religiões, as filosofias de vida, elas produzem que um sincretismo religioso. Tanto aconteceu nos dias de Israel, ou seja, uma mistura de crença. Esse sincretismo em Israel impedia que o povo tivesse experiência com Jeová. Na verdade, o sincretismo sempre vai fazer isso. Ele sempre vai gerar isso. A mistura de ideias que parecem ser e não são. E existe ainda, mesclado ao cristianismo hoje, um sincretismo terrivelmente e tentando se misturar, tentando infiltrar na igreja do Senhor Jesus. Sempre existiu a tentativa e às vezes consegue com alguns grupos ou com alguns indivíduos. Então nós vamos verificar que aqui no Monte Carmelo, Elias, ele pergunta ao povo, ele faz uma pergunta que é uma pergunta clássica, que é exatamente assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? O próprio Jesus mesmo, ele diz que não há como servir a 2 senhores. Ou a pessoa serve a um, ou serve ao outro. Ou seja, não existe uma terceira via. Então, por isso que nesse texto que nós estamos lendo, devido ao sincretismo, devido aos outros deuses, teologias diferentes no meio do povo de Israel, fez com que o profeta, então, dirigisse ao povo e perguntando: até quando vocês vão ficar manquejando?
porque o verbo cochear é o mesmo que mancar, manquejando. Ou seja, numa outra expressão mais simples, aquelas pessoas que ficam em cima do muro, né? Ou às vezes aquele que põe um pé lá e um pé cá. Não existe isso para Deus. Ou a pessoa está com o pé aqui, ou está com o pé lá. Mas há muitas pessoas, assim como nos dias de Israel, e dos dias de hoje, que fica cocheando entre dois pensamentos. E ele vai dizer assim: se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal é Deus, então você segue a Baal. E quando Elias, como profeta, como pregador, diz sobre isso, porém o povo não respondeu nada. O povo ficava em silêncio. Isso por quê? Porque existia então em Israel uma teologia deformada. Apesar dos profetas de Deus existentes lá. Inclusive, o próprio Deus diz que nunca o Senhor deixou faltar o profeta no meio do seu povo. E nesse texto nós vamos verificar que a pergunta que ele faz era exatamente para fazer as pessoas pensarem, para as pessoas refletirem. E Elias, ele tinha um zelo, e o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus o colocou diante de um confronto. Na verdade, ele provocou um confronto por ele pregar contra o pecado. E Elias, ele lança então um desafio aos falsos profetas. Aos profetas de Azerá, aos profetas de Baal, que foram trazidos por Jezabel, a esposa do rei Acabe. Então, por causa da idolatria em que o povo de Israel estava envolvido, e por causa da falta de liderança espiritual de Acabe, Elias mandou chamar os profetas de Baal para um desafio. Nós vamos lembrar aqui de que Elias, quando ele vem a fazer tudo isso, ele vem a desafiar os profetas de Baal, porque Elias já havia tido um período de 3 anos e meio na dependência, 100% dependência de Deus. Nós tratamos sobre isso na aula passada. E Elias, então, ele vai desafiar os profetas de Baal, dizendo assim: o Deus quer responder por fogo, esse será Deus. Então, Elias sabia do Deus pela qual ele servia. E ali, naquele ambiente, existia 850 profetas que pregavam outras teologias, outros ensinamentos, induzindo o povo a adorar o que não existe, ou seja, outros deuses que só causavam embustes e engano ao povo. Mas infelizmente o povo, o ser humano, e principalmente o povo, tem tendência a essas coisas. Porque o ser humano é muito voltado àquele que é físico, ao palpável. E diante deles então estavam lá as estátuas, os postes ídolos, os amuletos, que as pessoas colocavam em casa, ou nos bosques, e iam ali nos santuários para adorar. O ser humano tem esse problema, tem que visualizar, tem que tocar. Mas Jesus falou: mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Veja, porque nós não vivemos por vista, por aquilo que nós vimos, mas nós vivemos pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E isso é que Elias então veio trazer um desafio. O Deus quer responder por fogo, através da nossa oração, do nosso sacrifício aqui. Esse será Deus, o Deus aqui em Israel. E aí vem um outro fator nesse desafio de Elias lá no Monte Carmelo. Era exatamente o problema de não saber a quem adorar.
Esse é, às vezes, um dos grandes problemas. E isso aconteceu nos dias de Jesus com a mulher samaritana. Porque ela disse que os pais dela, os antepassados, os ancestrais, diziam que uns que tem que se adorar aqui em Gerizim, e outros dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Ou seja, então sempre teve essa ideia. Às vezes as pessoas nem sempre elas sabem a quem adorar. E por isso que Jesus falou que o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. E o crente, ele tem que ter convicção da sua fé. Então a idolatria sempre foi um grande problema para a humanidade. Sempre foi um grande problema para a humanidade a idolatria. O ser humano sempre se envolve em ícones, em ídolos. Veja, todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, ou com algo relacionado a ídolos, essas pessoas não conseguem enxergar o verdadeiro amor que Deus tem e sempre utilizou e os cuidados de Deus para com as pessoas. Isso porque quando as pessoas se envolvem em algo que está relacionado a algum ícone. Os deuses, na verdade, não passam de ilusão que foram criadas pelo próprio ser humano. Então, na verdade, nós vamos verificar o Salmo 135, ele é tremendo de apresentar sobre a respeito sobre ídolos, que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não pega, porque são apenas pedaços de algo feito de prata, ou de ouro, ou de barro, ou de madeira. Os ídolos, eles exercem e conseguem exercer muita força na humanidade. Uma influência sobre o coração do homem. E faz com que o homem torne tão ignorante quanto os próprios ídolos. Porque o ídolo é ignorante. Ele conhece o quê? E as pessoas que colocam no coração algum ídolo, torna-se tão ignorante quanto o próprio ídolo. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas, nós vamos verificar que os povos antigos sempre estiveram envolvidos em ídolos. Quando nós olhamos também para a história do mundo ocidental, a Europa, por exemplo, principalmente a Europa, que é o velho continente, a idolatria foi reinante em todos os povos da Europa. Tanto que o cristianismo, através da igreja romana, ela acabou abraçando muitos dos ídolos na tentativa de converter as pessoas. E que isso não deu em nada. Abraçou ou envolveu em muitas festas pagãs. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, assim como os profetas no Antigo Testamento, são veementemente contrários aos ídolos. E aí, essa perguntinha, o que são os ídolos? Do grego, olha lá, eidolon, que significa imagem ou feito de escultura. Mas, quando nós falamos de ídolo, a imagem de escultura é a principal representação para as práticas idólatras. Mas a idolatria, ela vai muito além do prostrar-se, do adorar uma imagem. Por que isso? Porque qualquer coisa, pode tornar um ídolo para uma pessoa. Pode tornar-se um ícone para uma pessoa. Por exemplo, o próprio estilo de vida. Há pessoas que criou um estilo de vida
E aquele estilo de vida daquela pessoa que ele busca em alguém é uma idolatria. Por quê? Porque ele vai vestir como aquela pessoa, vai falar como aquela pessoa, vai andar como aquela pessoa, vai buscar ter um estilo de vida, uma filosofia de vida como aquela pessoa. Então, eu determinar um estilo de vida pode ser uma idolatria. E isso me afasta do meu Deus. Por exemplo, tem pessoas que elas são idolatradas com o emprego dela. Tudo é o emprego, é o meu patrão, é a minha firma, é o meu emprego. Nada mais vale para que a pessoa do que o emprego. E desfaz às vezes das outras pessoas e desfaz de tudo por causa do emprego dele. Um carro. Oxe, tem pessoas que são idolatradas com carros ou com aquele carro. Torna-se um ídolo. Um time, por exemplo, de futebol ou de qualquer outra coisa, de uma equipe, seja futebol americano, frescobol, voleibol, mas há pessoas que são tão apaixonadas, são tão vidradas, são idolatradas, que essas pessoas fazem o que? Pagam por aquilo, gastam dinheiro. Tem pessoas que são idolatradas com partido político. Compra a camisa do partido, assim como compra de um time de futebol, mantém um partido como mantém um futebol. Há pessoas que são idolatradas com partido político, são idolatradas com um time. Há pessoas que são idolatradas com o seu corpo. Faz do seu corpo uma escultura, investe nessa imagem. O que nós temos que entender é que os ídolos no Antigo Testamento faziam o quê? Que afastava da adoração ao verdadeiro Deus. Então a idolatria é a adoração que implica em tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus, qualquer coisa. Aí as pessoas dizem assim, mas a gente leu o Antigo Testamento, como aquele povo era ignorante, ficar diante de imagem? As pessoas continuam fazendo a mesma coisa. Há muitas imagens que as pessoas cultuam. Há muitos cantores que as pessoas cultuam. Muitos jogadores são cultuados. Muitos políticos são cultuados. Ou homens ou mulheres cultuam pessoas. Ou cultuam objetos. Isso significa que todas as coisas que nós temos são acréscimos, coisas dadas por Deus para nós. Mas o nosso coração não pode estar preso em nada, nem coisa nenhuma, porque todas as coisas dessa vida são passageiras. Nós não podemos colocar o nosso coração. Por exemplo, tem pessoas que são idolatradas com a sua denominação religiosa. Já pensou uma pessoa ser idolatrada com a Assembleia de Deus? Ou idolatrado com a Igreja Batista, sei lá? Às vezes a denominação daquela pessoa transforma num ídolo. E ele pouco conhece de Deus, pouco tem relacionamento com o Deus, pela qual ele fica idolatrado mais com a sua denominação. Então nós precisamos de ter tato, cuidado em relação à idolatria, porque não é apenas o que acontece com aquelas pessoas diante das imagens lá de escultura, mas também há coisas, há pessoas, ou fatos como esses que eu acabei de dizer. Ou seja, tudo aquilo que me coloca, eu coloco algo no lugar de Deus, isso é um ídolo. E Deus, Ele não cede a honra, Deus não cede a glória dele a nada. A nada. Então nós conhecemos ao Senhor, nós temos que ter tato, ter cuidado com isso. Por isso que o profeta perguntou, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Então nós não podemos ter dois pensamentos, em hipótese alguma. Por isso aqui que ele vem com o desafio do fogo. Ou seja, Elias tinha intimidade com Deus. E pessoas que têm intimidade com Deus são guiadas por Ele. Ouve a voz do Senhor.
interpretam a voz do Senhor, conhece a voz do seu Senhor. Quem tem intimidade com Deus, são guiados, são dirigidos. Elias era o homem guiado por Deus. Sabia quem era o Deus de verdade. E não aquelas placas, aquelas estátuas que existiam em Israel. Elias sabia da comunhão que ele tinha com Deus. As experiências que Elias teve lá no rio Querite, nós até falamos sobre a aula passada, devido ao que ele mesmo diz, que haveria seca por 3 anos e meio, e ele teve que sair ali de Jezreel, da região de Samaria, e ir para o Querite, e andou cerca de 200 quilômetros para chegar lá, e lá ele ficar para beber da água. E Deus mandava um corvo pela manhã e à tarde levar pão e carne para Elias. Mas também, da mesma maneira que ele teve esse período de experiência ali no rio de Querite, quando as águas do riacho secou, Deus o enviou para Sarepta, lá em Sidom. E uma viúva cozinhou para ele, eles tiveram sustentação dada por Deus por todo esse período de 3 anos e meio, porque nunca faltou nada para o servo do Senhor. Chegado o período final, aonde então Deus manda ele lá de Sidom voltar a Samaria ao rei, para que tudo isso acontecesse, que nós estamos estudando semana passada, e essa, a respeito do desafio que ele fez ao rei para levar os sacerdotes deles, os seus profetas, para o monte e lá ser desafiado. Isso significava que ele tinha o coração conduzido por Deus. Elias tinha experiências, ele estava fundamentado em Deus. Então, o desafio do fogo não foi da vontade de Elias, mas literalmente da vontade de Deus. Nós vemos os textos claramente explicitando o como que o Senhor orientou e como Deus direcionou para que ele então praticasse tudo aquilo que ele veio a fazer e instruir. Quando nós olhamos o desafio de Elias para dizer que aquele que mandasse fogo seria o Deus ali em Israel, o que Deus queria com isso? O que Deus queria fazer e demonstrar a respeito disso com fogo? Então o Senhor quis mostrar ao povo de Israel que ele sempre foi e sempre será o único Deus verdadeiro a quem se devia servir. Isso mostra mais uma vez, através dos estudos que nós estudamos na aula passada, ou que nós vamos ver daqui para frente, o amor de Deus, a graça do Senhor em buscar o homem para si. Deus muitas vezes ele utiliza de algo físico, estrondoso, portentoso, na tentativa de buscar o homem a si. Foi exatamente esse o propósito de Deus. Fazer com que o povo naquela época pensasse e aí buscasse a quem eles escolheria a servir. E assim nós vamos para o nosso segundo ponto, sobre a oração de Elias. Então esse tópico mostrará que se exercitarmos a nossa fé no Senhor, Ele responde às nossas orações e nos livra de qualquer adversidade. Basta nós exercitarmos a nossa fé, colocarmos a nossa fé em ação. Assim como Elias fez, nós podemos fazer, o Senhor estará presente para responder às nossas orações. Primeira coisa que acontece então é exatamente o que os preparativos. Elias então orienta, sugere todos os preparativos para o momento do sacrifício, para o momento da adoração, do holocausto,
aonde desceria fogo sobre o altar que fosse o altar erigido ao verdadeiro Deus. Então, diante da falta de resposta, ou seja, os textos que nós encontramos no capítulo 30, nós vamos verificar de que os profetas de Baal, eles fizeram os seus preparativos, eles fizeram tudo aquilo que foi orientado por Elias, de que eles teriam que fazer o holocausto de forma semelhante, teria que ter o bezerro, cortar ele em pedaços, colocar sobre a lenha, teria que molhar tudo e clamar a Deus. E eles então fizeram isso clamando a Baal. Clamaram a Baal. E eles fizeram. O capítulo 18, verso 26, a seguir, está bem claro, olha o que diz o texto. Tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e saltavam ao redor do altar, eles pulavam, saltavam, davam lambada, chicoteavam, praticavam emulações. Mas quem é Baal? Baal é um objeto feito por mãos humanas. Então, depois de tudo isso, já que eles não conseguiram, que não houve voz, os deuses dele, nada. Então, diante da falta de resposta de Baal, Elias iniciou os preparativos para o sacrifício. E primeiro foram os profetas que fizeram tudo isso até a tarde, e nada. Quando nós olhamos os textos, o versículo 30, por exemplo, vai dizer: Elias então disse ao povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor que estava quebrado. O altar do Senhor que estava em ruínas. Então a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele chamou o povo a si, papel do pregador, chamou o povo a si para ouvir a mensagem. E a primeira coisa que ele fez foi corrigir, consertar o altar que estava quebrado. O altar fala da vida da pessoa, o altar fala de si, fala de nós mesmos. Ou seja, se o nosso altar estiver quebrado, precisa ser corrigido, precisa ser consertado, porque Deus não habita em altar quebrado, desmanchado. Tem que ser um altar corrigido, perfeito para o Senhor. Elias, então, ele ajusta, repara o altar, e isso representava exatamente o estado espiritual da nação. Ele ajuntou 12 pedras, que simbolizava as 12 tribos ali de Israel. Ele cavou então o rego ao redor do altar e colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços, ele derramou 12 cântaros de água sobre o altar. E aí ficou todo encharcado o altar, ao ponto da água colocada sobre o sacrifício, sobre o cordeiro, sobre o bezerro, encharcou a lenha, e encharcou a terra, e encheu o rego ao redor do altar. Veja que agora no profeta viria o que? A oração do profeta. Viria o momento que ele então iria dirigir a Deus, assim como os profetas de Baal oraram e dirigiram ao seu Deus. E agora Elias, ele então ora ao Senhor. E nós vemos no capítulo 18, versos 36 e 37, quando diz assim: quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel,
e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Veja que a oração de Elias foi uma oração simples, oração curta, mas uma oração de fé. E essa oração dele foi exatamente o que? Contrastando exatamente as súplicas, os clamores que os profetas de Baal e Azerá fizeram. Amanhã e à tarde, passar do meio-dia, clamando. Fico eu imaginando aqui o sofrimento que esses profetas tiveram. Com isso, o profeta Elias está deixando bem claro que para Deus responder não precisa de cerimônias especiais. Não precisa de se mutilar, ou seja, fazer sacrifícios. Mas basta um coração contrito, um coração arrependido, basta um coração que se apresenta diante de Deus, assim o Senhor ouvirá a voz do seu servo. E ali estava Elias, um homem temente a Deus, um homem que tinha relacionamento a Deus, um homem que tinha uma vida santificada, uma vida separada para Deus. Isso porque somente o exercício da fé no verdadeiro Deus será suficiente. Veja que com isso o profeta, ele orou diante do povo, que o Deus a quem ele orava, o Deus com quem ele falava, era o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, ele estava orando ao mesmo Deus que Abraão creu, o patriarca da nação, o mesmo Deus que Isaque creu, o mesmo Deus que Jacó creu. E como Deus foi com os patriarcas, que respondia às orações dos patriarcas, a esse Deus que Elias orava, para que o povo então pudesse escolher a quem servir. Elias fez essa oração crendo, confiante que Deus responderia à sua oração. Ou seja, aquela oração então, ela estava expondo o motivo de ter ali erigido o altar. Olha, um outro fator que Deus também estaria respondendo com fogo. Para quê? Para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus. Muitas das vezes, infelizmente, até mesmo para as pessoas que têm conhecimento de Deus, ou têm ouvido pregações dos profetas, dos pregadores, e participam dos cultos, mas muitas vezes Deus precisa agir de maneira bruta, de maneira física às vezes, para que a pessoa creia que aquele que está dizendo, que está operando, é Deus. Qual o propósito de Deus nisso? Para trazer o coração do homem de volta para Ele. Como diz a palavra, filho meu, dá-me o teu coração. Deus está sempre buscando o ser humano para si. Assim que aconteceu comigo quando eu estava no pecado, assim que acontece com quem está lá fora no pecado, e quando nós pregamos a palavra do Senhor, e essas pessoas creem na palavra do Senhor, que Deus é o Deus vivo, é o único Deus que pode perdoar pecados, restaurar a vida e dar direito à vida eterna. Essa pessoa então significa que ela está voltando-se para o Senhor. Sempre esse é o propósito de Deus, de trazer as pessoas a si. Essa era a proposta de Deus, e Elias, na sua oração confiante, sabia que Deus iria operar. Ou seja, a misericórdia de Deus estaria ali. Aquela oração, além de demonstrar poder, havia o desejo de Deus
para que o povo então ficasse próximo dele, assim como Deus já havia feito através dos profetas anteriores. Ou seja, a descida do fogo, ao consumir o holocausto, a lenha, as pedras, todo aquele pó que ali estava, e chegar ao ponto de secar tudo com o fogo, com a descida do fogo, e lamber a água do rego, comprova e comprovava que Deus está acima de tudo ou de qualquer coisa. Ali Deus estava deixando bem claro e demonstrando, dando àquela população, àquelas pessoas daquela época, dos dias de Acabe, uma nova oportunidade para que eles pudessem ter comunhão com Deus, de poder se relacionar com Deus, assim como Elias tinha comunhão com Deus. O Senhor está sempre dando uma nova oportunidade. Hoje em dia, quantas pessoas cantaram na igreja, tem um dom maravilhoso, batizados com o Espírito Santo, pregadores da palavra do Senhor, mas muitas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor, assim como os israelitas naqueles dias de Elias. E o Senhor em todo tempo está dando oportunidade para que essas pessoas voltem a ter comunhão com o Senhor, para que Deus possa abrir e dar a ele a liberdade, devolver a paz que tanto ser humano almeja e precisa. Filho meu, dá-me o teu coração. Sempre Deus, Ele está dando uma oportunidade ao ser humano. E hoje, nesse momento, Deus está dando oportunidade às pessoas. Então a reação do povo diante daquele milagre foi unânime. A reação do povo diante de tudo aquilo que estava acontecendo, já que eles estavam sendo enganados por uma teologia, estavam sendo enganados por uma teologia falsa, por um Deus mentiroso que não fazia nada, e diziam que era o Deus da prosperidade, que era o Deus da chuva, e o Deus de Abraão, Isaque e Jacó fez ficar sem chover por 3 anos e meio. E agora, nesse momento, o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó está provando que Ele é Deus acima de todas as coisas, mandando fogo e realizando sobrenatural aquele milagre que acontece naquela hora. Ou seja, a reação do povo diante daquele milagre foi unânime em reconhecer que o eterno é o Deus verdadeiro. Olha o que diz o verso 39, que eu já li no início da minha aula. Porque vendo todo o povo caíram de rosto em terra. Por causa do pecado, da desobediência, da vergonha das atitudes, o ser humano faz isso, ele se inclina diante da soberania, se inclina diante da santidade de Deus, da veracidade de quem é Deus. O ser humano se inclina. Aqui eles foram além, eles caíram com o rosto em terra, envergonhados pela atitude, pelo comportamento deles, disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, glória ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Como é bom quando o ser humano abre o coração para Deus e reconhece o seu pecado. Como é bom quando a pessoa que está na casa do Senhor, ou mesmo em casa em situação, e que ele peca, que ele está agindo de forma que não está agradando a Deus, mas ele reconhece e busca o perdão a Deus. Aí há um conserto. Era exatamente o que Deus estava propondo em tudo isso que estava acontecendo. Um conserto. Uma nação. Era o que Deus queria. Exatamente o que estava acontecendo através do pregador, através do homem de Deus. Olha, a atitude do povo em reconhecer a Deus como Senhor trouxe de volta a chuva. Eu separei, quando eu estava preparando o meu material, me lembrei do texto de Deuteronômio capítulo 11,
que eu gostaria de ler com você nessa hora, com meus irmãos, o versículo 13 até o versículo 16 de Deuteronômio, Deus falando através de Moisés, quando o povo estava para passar o Jordão. Diz assim o texto de Deuteronômio 11, versos 13 ao 16. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar, olha aí, ao Senhor vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. E o versículo 16, só a parte A dele que eu gostaria de ler. Cuidai para que o vosso coração não se engane. Olha o resto. E desviando-vos, sirvais a outros deuses e vos prostrais diante dele. Então, a advertência de Deus já fazia séculos. O conhecimento do povo nos dias de Elias, de Acabe, era conhecido. Então isso estava mostrando que, com a atitude do povo, de reconhecer que Deus é o Senhor, Ele é o único Deus verdadeiro, então Deus trouxe a chuva para Israel, através do profeta. Tanto é que no capítulo, ou melhor, no versículo de número 41, nós vamos encontrar exatamente após o milagre acontecer, depois que Deus mandou fogo no altar e queimou todo o altar, o versículo 41 do capítulo 18 vai dizer: e disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, pois há ruído abundante de chuva. Ou seja, não seria pouca chuva, mas seria em abundância. Então o profeta sabia que viria chuva, porque Deus prometeu, ele sabia em quem ele cria. E com isso, então Deus, por causa da postura, do comportamento do povo ali, ele então traz a chuva. Elias subiu ao cume lá do Monte Carmelo, ele orou a Deus, e a chuva caiu, acabando com a seca que durava por 3 anos e meio. Veja aqui como é que Deus age através dos seus servos e através do reconhecimento do pecador. Deus trouxe uma seca para Israel, como nós falamos na aula passada, para mexer com o pensamento, para eles entenderem que eles estavam sendo enganados pelos ídolos. E agora, através desse milagre, eles então inclinam e reconhecem que Deus é o Senhor, e Deus traz a chuva, a bênção para eles poder plantar, poder colher e poder comer. E aí nós vamos finalizar com o nosso terceiro ponto. Esse terceiro ponto, vamos falar sobre Elias lá em Horebe. Que na verdade vamos falar sobre essa trajetória de Elias a partir desse momento em que acontece esses milagres, e tudo isso vem acontecer através de algo tão grande e sobrenatural no ministério do profeta Elias. Então, nesse terceiro ponto, nós veremos que Deus, Ele compreende os momentos, olha, os nossos momentos de desânimo, nossos momentos de fragilidade, e Ele intervém nesses nossos momentos de desânimo para nos fortalecer. É o que nós vamos ver para finalizarmos a nossa aula com esse terceiro ponto. Ou seja, com tudo aquilo que aconteceu ao longo desses 3 anos e meio, e pelo fato de, quando Acabe chega em casa no palácio, e ele conta para Jezabel
tudo que havia feito, o que Elias havia feito, o que tudo tinha acontecido, e que Elias matou todos os profetas dela, 850 profetas dela. Aí ela mandou um mensageiro a Elias: assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a essas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Veja, meus irmãos, que aqui nós vamos analisar uns fatores de um homem de Deus, um homem temente a Deus, que viveu momentos estrondosos no seu ministério. Mas Elias passou por um momento de exaustão, ou seja, de esgotamento físico, esgotamento emocional, diante de tantos embates que ele teve, que não foram poucos. Eu não parei para somar quantos quilômetros esse homem andou durante esse período, que passa de 1000 quilômetros, das trajetórias dele até então, no vai e no vem. E Elias, então, ele buscando, fazendo tudo isso na tentativa de trazer o povo de Israel a Deus. O papel do profeta, de anunciar a Deus e o pecado do povo. Então isso mostra que até os crentes mais fiéis, assim como Elias, podem vir a sofrer depressão, ter desânimo na caminhada espiritual. É tão interessante que eu já ouvi crente, e até mesmo pastor, dizer que crente não sofre depressão. Eu não sei por que as pessoas têm coragem de dizer isso. Incluindo um que eu conheço, que dizia que crente não sofre depressão, mesmo falando com ele a respeito de Elias e outros casos mais, Davi e outros casos mais, trazidos nas Escrituras. Ele não cria, mas tempo depois, ele mesmo entrou numa tremenda depressão. Veja, irmãos, nós somos humanos, nós somos feitos de carne e osso, assim como Elias. Isso mostra que nós, seres humanos, nós não aguentamos muita pressão, não. Hoje há uma síndrome chamada de burnout. Os executivos, pastores, pessoas que lidam com gestão, muita pressão psicológica, que tem que dar conta de metas. Tanto é que uma das doenças que tem afetado muitos pastores é a chamada doença de burnout. Pessoas chegam a um ponto de chorar, deprimir, e precisam buscar médicos. De tanto envolvimento com causas, embates com pessoas, com os problemas que estão existindo hoje, problemas na família do próprio pastor e na família dos membros da sua igreja. Então a carga é muito pesada, aí as doenças chamadas psicossomáticas, elas vão acontecer, as doenças da alma vão acontecer. Então isso significa que aquele que ascende, né, uma posição na obra de Deus, podem sofrer situações semelhantes à de Elias. Vamos analisar então os grandes feitos de Elias. Ele conseguiu reunir o povo no Carmelo através de quem? Do rei Acabe, que era o seu adversário, que era o seu inimigo. Eu falo pensando assim, será que seria tão simples assim um profeta chegar no rei da majestade de Israel para uma reunião e dizer a ele para que ele vá ao Monte Carmelo e leve consigo os profetas que comem na mesa com Jezabel? Não, não é tão simples, mas com ousadia. Imagine o quanto que esse homem vem orando, jejuando, ele na presença do Senhor, para que tudo isso pudesse acontecer devido à autoridade espiritual existente na vida de Elias. Elias fez descer fogo do céu no altar molhado. Ele fez o povo rebelde dobrar-se diante do Senhor. Ele eliminou, matando cerca de 850 profetas de Baal e de Azerá. Ele fez chover após
uma grande seca ali em Israel. Veja que também ele correu, porque quando ele fala com Acabe para ele correr, que senão ele ia molhar, que a chuva estava chegando, o texto diz que ele correu mais rápido, eu coloquei aqui pelo Espírito Santo, ele correu mais rápido que a carruagem de Acabe. Veja, esse homem foi sustentado por um anjo. Quando nós olhamos todos esses aspectos na vida desse homem, ele sofreu exaustão, sofreu problemas tremendos, mas esse homem pediu ainda para morrer. Com tantas experiências, com tantos milagres que Deus fez através da vida dele, tantas experiências sobrenaturais, mas ele foi perseguido e ameaçado por Jezabel. Estranho, né? Ele chega, faz tudo o que ele fez até agora. A mulher fala que vai matá-lo. É tão interessante isso na vida do ser humano. Lembre que no capítulo 17 nós conhecemos que Obadias, que era o mordomo de Acabe, ele escondeu 100 dos profetas de Deus. Homem de coragem também. Agora Elias, depois que faz tudo isso, Elias então foge da mulher. A opressão foi tanta que, tomado de sentimento de autopiedade, porque ele fala isso com Deus: ó Senhor, que eu tenho sido zeloso, né? Olha o que diz aqui, ó, capítulo 19, verso 4. Ele mesmo, porém, foi ao deserto em caminho de dia, chegou, sentou debaixo de um zimbo e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor, porque não sou melhor do que os meus pais. Então, Elias, ele fugiu para não morrer. Ele desejou a morte no seu íntimo. Por isso que Tiago, ele chega a dizer que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas situações que nós. Isso nos mostra que, e nos faz refletir nessa hora, que pode acontecer comigo ou com você, e já aconteceu com pessoas com quem a gente lida, pessoas que às vezes depois de certas situações, vem à minha mente, por exemplo, casos de pessoas que eu conheço, de obreiros, e Deus usá-lo tremendamente em um período, e depois por um problema na casa dele, que não foi nem dele, mas da família dele, ele ficou tão envergonhado com a situação, que ele quis entregar o ministério dele, por causa de alguém da família. Ou seja, é um momento de fragilidade da pessoa, de fraqueza da pessoa. Mas a gente entende que sempre Deus, ele levanta, ele fortalece o seu servo. A resposta de Deus, ela sempre vem. Quando a gente olha o texto, irmãos, eu coloquei esse mapa, porque a gente parar para analisar a respeito do estado da pessoa, né? Como que a pessoa, um servo de Deus, para fazer um trabalho, o quanto que ele desloca de um lugar para o outro. Olha, com a ameaça de Jezabel, Elias então foge. Exatamente, você pode olhar no mapa aqui à sua direita, ele foge onde ele estava, que era lá, na verdade, em Jezreel, na região ali do Monte Carmelo, ou seja, na parte superior ali de Samaria. Então, você pode olhar aí pelo mapa, de que ele estava bem lá no norte. Ele desce tudo isso e vem cá embaixo no sul, cá no Sinai, cá no Horebe. Quando a gente olha a distância, alguns dizem 350 quilômetros, outros falam que são 400 quilômetros, não sei. Até alguns estudiosos dizem que para aquela época, devido à estrada, dava 500 quilômetros. Eu sei que é muito tempo, é uma distância longa para aquele período. Ele então foge de Jezabel a uma distância longa como essa.
Eu coloquei 350, mas tem especialista na área que chega a falar que te dá 500. Mas veja que a distância que esse homem sai lá do norte, aí na parte aí de Jezreel, até chegar no sul, ali em Horebe, ou seja, no Monte Sinai, e fica entre esses dois golfos aí. Ele foi ali para fugir daquela mulher. Incrível, né? Depois que a gente fala de tudo aquilo que Elias fez através de Deus. Mas quando nós olhamos para o texto aí no capítulo 19, que vai abordar sobre isso, em resposta, né, e o alento que Deus sempre dá ao seu servo, mas Deus deixou Elias andar todo esse período, né? Deus então interveio, enviando o anjo para dar pão e água a ele, e tirou ele daquela situação de desânimo. Quando nós olhamos aqui, olha o versículo 5 ao 7. E deitando-se dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo o tocou. Olha, e Deus então dando o quê? Conforto para o seu servo, né? Para que ele pudesse alimentar-se. Tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Então ele levantou e se alimentou. E o texto vai dizer no verso 6: ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. Situação de quem? De pessoa deprimida, cansada, exaustiva. Verso número 7. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-lhe. Ele disse: levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Ou seja, Elias, as coisas não param por aqui. Você agora vai estar animado de novo. O Senhor vai te dar ânimo. O Senhor te dá ânimo, te dá força. Anima-te. E a partir daí nós vamos ver que Elias então é levado pelo mover de Deus. Nos textos que nós vamos ver, as manifestações de Deus para ele através do vento, através do terremoto, através do fogo. Mas em momento nenhum desses Deus estava presente. Mas Deus se fez presente no momento em que, com a sua voz mansa, com a sua voz suave, falava com Elias. E quando nós vemos nessa passagem desse texto, nós vamos verificar que o versículo 39, ouvindo a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então veio a voz e dizia: que fazes aqui, Elias? Ou seja, Deus estava chamando Elias para si. Aí nós vamos ver a resposta de Deus. Sabe por quê? Que sempre o homem busca a resposta de Deus. E às vezes, muitas delas, Deus não vai dar explicação para o seu servo, mas ele dá alguma resposta. Elias, então, nesse momento, ele teve a oportunidade de confessar o seu estado de desespero. A situação que ele se encontrava. Por isso é que ele vai dizer assim: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei e agora estão tentando matar-me também. Veja, e Deus, a partir daqui, dá um novo rumo, uma nova rota para o ministério de Elias. Ou seja, ô Elias, você ficou todo esse tempo na minha dependência, agora você está aí na caverna. Sai da caverna, Elias. Ainda tem outras coisas para você. Eu tenho mais serviço para você. E Elias então retorna todo o trajeto que ele tinha feito, o sul, ele volta para o norte. E Elias vai lá na Síria. Olha onde que Elias vai. Olha o trajeto que Elias volta a fazer. E Deus manda ele ungir a Azael, rei da Síria. E Deus manda ele ungir a Jeú, rei de Israel. E também disse para ele, para que ele então pudesse ungir a Eliseu, profeta, no seu lugar.
Veja, amados, estamos finalizando, fechando a nossa aula, observando o agir, o mover de Deus na vida daquela pessoa que serve a Ele, que é perseverante a Ele, que é obediente a Ele. Deus tinha um propósito na vida de Elias para trazer o povo de volta ao próprio Deus, um povo arrependido. Elias sofreu todas essas situações ao ponto de ficar deprimido, numa exaustão tremenda, de correr daquela mulher, mas Deus o reconfortou, o alimentou para que ele então pudesse estar reanimado, reativado e voltar-se para continuar o seu trabalho, o seu projeto, aquilo que Deus tinha para a sua vida. E por isso, então, eu quero agora encerrar orando com você. Hoje nós finalizamos a nossa aula um pouco mais tarde, que tivemos um problema técnico. Mas nós damos graças ao Senhor que tudo veio acontecer normalmente e podemos aqui partilhar as Escrituras com os amados. Eu quero orar com o irmão, quero orar com a irmã, pedindo a Deus que nos dê força, ânimo, coragem, diante de situações, de momentos que o Senhor nosso Deus nos levar a executar. Mesmo que não seja da estrutura, do tamanho, da envergadura de Elias. Mas por menor que seja ele, vai depender da nossa coragem de fé para servir ao Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa hora, por esse período, Senhor, de estudarmos essa porção da Tua Palavra. De termos, Senhor, visto que Elias foi um homem e é para nós no presente um homem que serve de modelo como perseverante, Senhor, fiel a Ti, creu em Ti, que tudo que o Senhor disse a ele que faria, ele creu e assim o Senhor foi fiel para com ele e executou tudo aquilo que o Senhor disse, Senhor. Assim nós oramos a Ti, pedimos a Tua bênção para que nós sejamos profeta hoje, Senhor, nessa geração. Que possamos combater o pecado, Senhor, e mostrar que Tu és Deus, Senhor, e que Tu és restaurador, que quer curar o homem e levá-lo ao céu. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula.